Vamos ver nessa aula um mecanismo de troca de calor, que é a convecção. Nós vamos procurar compreender a convecção. Temos três mecanismos, né, estudados para a troca de calor: condução, a convecção que estudaremos agora e a radiação. Então vamos compreender esse mecanismo e, a partir de então, sermos capazes de explicar como ocorre a troca de calor por convecção. Vamos começar com um exemplo bastante simples, que praticamos bastante, que é soprar uma bebida quente para suportar a temperatura dela na hora de ingerir. Quando a gente sopra um café quente, por exemplo, a gente está usando a convecção para resfriar o café, para transferir calor do café quente para uma corrente de ar que a gente está soprando. Quando ligamos um ventilador para diminuir a sensação térmica do nosso corpo, nós estamos usando a convecção. E ela vai se caracterizar como uma forma de transferência de calor onde nós temos um fluido em movimento, um fluido que vai receber ou transferir calor para um outro sistema que está tendo contato com esse fluido, seja esse fluido um líquido ou um gás. Então vamos ver aqui uma representação esquemática de uma superfície sólida. Vejam que eu represento o sólido nessa parte inferior como uma sequência de pequenos círculos que vão representar as moléculas que compõem esse sólido, e elas estão muito bem organizadas, que é aquele conceito que nós temos de como se apresenta, do ponto de vista microscópico, o estado sólido. E aqui nós temos um estado fluido, que pode ser um líquido ou um gás, onde as moléculas estão distribuídas de uma maneira menos organizada. E nós sabemos que no fluido, as moléculas ou os átomos que compõem esse fluido têm uma movimentação mais livre. Eles não estão numa movimentação tão rígida como no sólido. Então aproximamos do nosso sólido uma fonte de calor e ele vai sofrer um aquecimento. Esse sólido em contato com o fluido agora vai iniciar uma troca de calor com o fluido. O que é que nós vamos observar? Temos moléculas que estão diretamente em contato com a superfície quente. Por isso elas vão receber energia e vão experimentar aí uma troca de calor com o sólido. Quando essas moléculas ganham energia, elas vão ter uma movimentação maior, então elas tendem a se movimentar com maior velocidade, saindo de sua posição de contato com o sólido e cedendo lugar a novas moléculas que estão ainda na condição inicial, de baixa energia. Essas moléculas que chegaram em contato com o sólido vão receber energia do sólido por troca de calor, vão ganhar mais velocidade, vão se movimentar, cedendo lugar a novas moléculas, e nós observamos que sempre que as moléculas ganham energia, elas tendem a se movimentar, cedendo lugar a moléculas com menor energia, que ocupam esse espaço, entram em contato com a fonte de calor e vão ganhar essa energia. Então, essa movimentação das moléculas, por causa da energia que elas ganharam, vai caracterizando a convecção até que toda a massa do fluido receba calor. E nós chamamos isso de convecção natural, porque essa movimentação das moléculas, devido a ganho de energia, faz com que, a partir de um certo ponto, toda aquela massa de fluido apresente essa movimentação que está ocorrendo naturalmente, devido à convecção. Moléculas que sofreram aquecimento terão uma velocidade de movimentação maior, então elas tendem a se afastar da fonte de calor, porque elas têm mais velocidade, cedendo lugar a moléculas que ainda não receberam energia. E globalmente, o que nós observamos é uma tendência a um movimento interno desse fluido. Esse fluido ele vai apresentar uma movimentação. E não confundam essa movimentação com o que a gente observa na ebulição da água, por exemplo. Ali a gente vê uma movimentação mais turbulenta por causa das bolhas de vapor que vão evoluindo através da massa de líquido. Mas antes da ebulição, por exemplo, a gente já observa uma movimentação natural, devido à convecção. E aí nós chamamos isso de convecção natural. Moléculas ganham calor, ficam com maior velocidade e se afastam da fonte de calor. Vejamos agora outra forma de convecção que tem muito a ver com o exemplo apresentado anteriormente, de nós soprarmos uma comida ou uma bebida quente para poder diminuir a temperatura dela, que seria a convecção forçada. Como o nome sugere, na convecção forçada, o movimento do fluido não é natural, não ocorre naturalmente. Ele ocorre por meios forçados, como, por exemplo, ligar um ventilador ou soprar o ar em direção a uma fonte de calor. Então, na convecção forçada, nós temos a molécula recebendo, por meios externos, um aumento de sua velocidade, ela é forçada a circular em contato com a superfície aquecida. Essa molécula entra em contato com a superfície aquecida, recebe calor e prossegue no seu movimento forçado.
Quando ela sai da sua posição de contato com a fonte de calor, ela vai dar espaço a uma nova molécula que recebe calor e vai continuar o seu movimento porque ela está sendo forçada a se movimentar. Então, quando a gente força o movimento do fluido, a gente tem uma convecção forçada. No entanto, as moléculas continuam recebendo calor por contato com a fonte, com a superfície. Só que elas não ficam muito tempo naquela posição de contato. Elas são forçadas a escoar enquanto nós observamos esse tipo de convecção. Então, quando a gente ferve um líquido, por exemplo, nós já somos capazes de identificar a convecção, porque aquele líquido, antes de entrar em ebulição, ele já apresenta um aquecimento de suas moléculas e essas moléculas começam a se movimentar com maior velocidade. E a gente consegue observar então que a massa de líquido ela não tem uma movimentação imperceptível. A gente já começa a perceber a convecção natural. Aplicações que são comuns na indústria são os trocadores de calor, que são equipamentos que nós utilizamos para transferir energia entre dois fluidos. Então nós temos um fluido quente que nós queremos resfriar. Nesses equipamentos, chamados de trocadores de calor, a gente coloca em contato o fluido quente com o fluido frio e eles trocam calor por convecção porque eles estarão em movimento, movimentação forçada. Os condensadores são exemplos de trocador de calor que nós utilizamos para condensar um vapor. Então nós temos um vapor circulando no interior de um condensador e esse condensador tem a passagem forçada de um fluido frio que vai trocar calor com o vapor para que ele condense. Então agora nós conhecemos e sabemos explicar e diferenciar as formas de convecção.